O Deus eterno revelou-se à nação de Israel e fez do tabernáculo o lugar de habitação da presença dele. O tabernáculo tem uma representação simbólica bastante clara e definida nas Escrituras Sagradas. Foi a partir dessa representação que o Deus de Israel mostrou ao povo dele as virtudes da unidade, da santidade e comunhão. Além disso, apontou algo que mudaria o destino do ser humano, morto nos próprios delitos e pecados. Ele mostrou a obra expiatória de Cristo, representada em todo o tabernáculo. Essa obra expiatória é o único meio de redenção. Na obra expiatória do Senhor, a imagem do tabernáculo relaciona-se com a igreja fundada pelo Senhor Jesus. Tal qual o tabernáculo, a Igreja de Cristo é um projeto de Deus no mundo. Neste segundo trimestre de 2019, Lições Bíblicas da CPAD trata de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a pia de bronze, lugar de purificação. É a lição de número 5, que nós vamos estudar no dia 5 de maio de 2019. Nessa lição nós vamos falar sobre um aspecto da vida cristã que é importantíssimo para nós. É um desdobramento da soteriologia, a doutrina da salvação, que é a doutrina da regeneração. Exatamente porque aquele móvel do tabernáculo, a pia de bronze, ela vai fazer alusão exatamente a esse aspecto da vida cristã efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu exatamente para fazer e continuar fazendo em nós até o dia do arrebatamento esta obra chamada regeneração. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no canal, que se inscreva, né? Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também não deixe de colocar aí o seu joinha, isso é muito importante. Comente os nossos assuntos e compartilhe os nossos conteúdos. Não deixe de compartilhar, passe aí para os seus amigos, professores da IBD, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Toda semana eu trago a você um conteúdo de subsídio da Escola Bíblica Dominical e tenho a grata satisfação de ter você aqui participando comigo. Portanto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério de maneira maravilhosa. Pois bem, o nosso texto áureo diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Livro de João, capítulo 15, versículo 3. A nossa verdade prática diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do sangue e da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 30, versículos 18 a 21. Depois, o capítulo 40, os versículos 30 a 32. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. Nós não vamos ler, como nós sempre fazemos, para ganhar tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a não deixar de fazer essa leitura em hipótese alguma. Leia na revista e leia também na sua Bíblia, todos os textos que foram citados aqui, e faça a leitura completa, desde o primeiro versículo do texto citado até o último versículo, para que você possa compreender todo o contexto da qual o professor Elienay Cabral ele vai tirar aí
essas partículas para tecer ou comentar o assunto, né, semanal. Também gostaria de orientar você a não deixar de fazer o culto doméstico, aquela leitura chamada leitura diária, né, todos os dias um texto da Bíblia, né, para lermos com a nossa família e juntos ali orarmos ao Senhor. Isso é muito importante para o crescimento e fortalecimento da família, né, diante do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso primeiro ponto vai falar sobre o tema a pia de bronze, a importância da santidade. Né? A pia de bronze, a importância da santidade. Primeiro aí, a pia de bronze e a água. A Bíblia vai nos dizer que a água que era colocada naquela bacia de bronze ou naquela pia de bronze, ela deveria ser água limpíssima. Ela não podia ser apenas água limpa, ela deveria ser água limpíssima. Água limpíssima, ela nos remete automaticamente para a ideia de que a palavra de Deus, ela é a água que Deus usa, ou que Deus utiliza para remover a sujeira do nosso coração. Né? A Bíblia fala que nós fomos lavados pela água e pelo Espírito. Fomos purificados pela água e pelo Espírito Santo. Aqui o nosso comentador vai dizer que não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Não é possível que nos apresentemos a Deus sem que reconheçamos a santidade de Deus e a justiça de Deus. A pia de bronze, ela revela para nós pelo menos duas coisas de imediato. Primeiro, a justiça divina. Haja vista que a pia era feita de bronze, né? Um bronze polido. E o bronze, como nós já falamos em tempos anteriores, revela o juízo de Deus, ou a justiça de Deus, que é aplicada na vida do pecador. Enquanto a água limpíssima revela a santidade de Deus. Portanto, aqui nós temos duas questões interessantes. A santidade de Deus e nós temos a justiça divina. E é impossível que alguém possa entrar na presença de Deus sem observar esses requisitos divinos que o Senhor exige de cada um de nós. Nosso segundo item aí, os sacerdotes e a santidade. A Bíblia vai dizer que o sacerdote deveria fazer aquele ritual, né, da lavagem dos pés e das mãos, né, na pia, exatamente para que não morresse ao entrar no lugar santo. É bom que já se adiante, né, que a pia de bronze, ela ficava entre o altar e a tenda. Antes de entrar na tenda, o sacerdote, ele oferecia o sacrifício no altar do holocausto, depois fazia a sua purificação na pia de bronze, para então depois adentrar ao lugar santo, onde estavam outros móveis que nós não vamos nem mencionar aqui, né, para que você possa ter curiosidade, né? Nós vamos falar nas próximas lições sobre os móveis, né, do lugar santo e como que o sacerdote atuava sobre esses utensílios. Mas por horas é interessante dizer que o sacerdote, ele não poderia jamais entrar no lugar santo, entrar no santuário de Deus, sem ter o devido preparo, né, sem ter a devida observância dessa purificação, né, na pia de bronze, para que não morra, né, para que não morra. Essa purificação, né, como nós já falamos aqui, ela atentava ou ela indicava para
duas questões interessantes, que era o juízo de Deus, ou a justiça divina, e a santidade de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Todas as pessoas que tentarem adentrar ao lugar santo, à presença de Deus, sem as observâncias, né, dos preceitos divinos, dos preceitos da palavra de Deus, certamente sofrerá as consequências. Talvez você diga, mas isso no Antigo Testamento. Não, sempre foi assim e sempre será. Haja vista que aqui o nosso terceiro item vai dizer a santidade para a vida. Quando Deus ordena que Bezalel e Aholiab eles façam aquele móvel, né, a pia, né, que servia para a lavagem, né, do sacerdote, Deus vai dizer a Arão e aos seus filhos que eles deveriam fazer esse ritual por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Isso nos mostra que nunca haverá um dia em que possamos tratar as coisas santas com desdém. Nunca haverá um dia em que possamos tratar as coisas santas ao nosso bel prazer. Haja vista Ananias e Safira, que tentaram profanar o santuário de Deus, tentaram profanar a vida cristã, morreram por mentir contra o Espírito Santo. Você lembra de Simão, o mágico, que queria comprar ou negociar os dons de Deus com dinheiro? O que Pedro diz para ele? O teu dinheiro fica contigo para a tua condenação. Lembra o que aconteceu com Judas Iscariotes por vender o Senhor Jesus, por negociar o Senhor Jesus, não tratar as coisas santas, né, como deveria, a pessoa de Jesus como deveria ser tratado? O que ocorre com Judas Iscariote sempre será assim. Vezes por outra, você vai observar algum líder espiritual tomando um fracasso na vida e você diz, será por quê que fulano caiu? Será por que fulano tomou essa queda? Observa-se que a sua vida espiritual não estava atentando para a santidade de Deus. Enquanto nós estivermos atentando para a santidade de Deus, Ele vai nos manter de pé. Ele vai nos ajudar. Quando pararmos de observar a santidade de Deus, a nossa queda será inevitável. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes nomes, né, do cristianismo, que se tombaram, né, que se arrebentaram por parar de observar a santidade de Deus. Observamos aqui que esse rito seria um estatuto perpétuo. O sacerdote, ele deveria fazer esse ato para sempre, né? A nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos nos purificar sempre. Precisamos observar a vida cristã sempre. No nosso segundo ponto aí, nós temos a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Nesse segundo ponto, o nosso comentador, ele vai dar alguns detalhes a respeito dessa pia que era colocado entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Nesse primeiro item, né, pia de bronze entre o altar do holocausto e o tabernáculo, vai dizer que o termo pia, né, vem do hebraico kior, que significa lugar de lavar. Era onde o sacerdote ele lavava os pés e as mãos antes de entrar no lugar santo. Né, todas as vezes que o sacerdote iria entrar no lugar santo, ele lavava os pés e as mãos. Na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nós precisamos ser lavados, né, das imundícias e das obras da carne. Né? Nós pecamos constantemente por palavras,
por obras, por pensamento. Por isso nós precisamos constantemente ser lavados pela água da regeneração. O segundo item aí vai falar sobre a lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze. A Bíblia não fala a altura, né, e a dimensão dessa pia, né, nem o formato dela. Mas deduz-se que essa pia era arredondada e, obviamente, não muito alta, porque era o lugar onde o sacerdote, né, ia fazer a limpeza das suas mãos e dos seus pés, e ela ficava ali exatamente entre o altar e o altar do holocausto e a tenda, mostrando que era necessário santidade ao entrar no lugar santo. Essa pia ela foi feita com o cobre dos espelhos das mulheres. As mulheres que ficavam à porta do tabernáculo serviam a Deus, né, do lado de fora. Elas não podiam entrar. Mais tarde, quando foi feito o Templo de Salomão, lá nós vamos encontrar um espaço chamado Átrio das Mulheres, onde as mulheres podiam entrar também para fazer parte do culto. Aqui na tenda do deserto, nós não encontramos nada que nos possa indicar que as mulheres tinham essa condição, né, de entrar, né, dentro do espaço da casa de Deus. O que nos mostra é que essas mulheres ficavam do lado de fora, serviam do lado de fora, à porta, né, a porta do tabernáculo. Ao saber, né, da grandeza, né, da obra de Deus, elas também interessavam em servir a Deus e elas doaram os seus espelhos. Doação esta que serviu para fazer a pia, né, de cobre, onde o sacerdote fazia a sua purificação. O bronze, né, utilizado ali, né, aliás, o bronze é o material, né, trabalhado, né, do cobre, né, o bronze é o resultado, né, do trabalho feito, né, pelo cobre. Né, esse bronze, né, polido, ele refletia exatamente como espelho. Quando se colocava a água limpíssima, que alguns teólogos vão dizer que essa água limpíssima vinha do Horebe, né, do Monte Horebe ou do Monte Sinai, né, nenhuma prova temos disso, mas quando o sol batia, a luz do sol, né, sobre o bronze e sobre a água fazia com que aquela água refletisse exatamente como um espelho, mostrando a sujeira que estava no corpo do sacerdote. Por isso, né, nós entendemos que Paulo vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho. Não só Pedro, mas outros apóstolos também, eles vão dizer que a palavra de Deus é como um espelho. Tiago também diz, né, que aquele que não observa a sua vida cristã é como quem olha no espelho e depois já esqueceu a sua face e o seu rosto natural. A palavra de Deus, ela é espelho. E é interessante que o espelho, ele apenas mostra a impureza que está na vida de alguém, mas ele não é capaz de tirar, não é capaz de remover. Né? O espelho, ele mostra a impureza, ele mostra a imperfeição, mas não é capaz de fazer nada. A palavra de Deus, né, que é como essa pia, né, de bronze aqui, né, no pátio, né, do tabernáculo, fazia exatamente os dois papéis. A palavra de Deus, ela tanto nos mostra o nosso pecado, como ela pode remover os nossos pecados. Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tanto nos mostra o nosso pecado, como também tem a condição de removê-los. No nosso terceiro item aí, né, a pia de bronze e o caráter de juízo. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado. A oferta era aceita por Deus
e o pecador era considerado como se não tivesse dívida, como nós falamos em algum momento passado, que aquele cordeiro, aquele animal, ele fazia exatamente a substituição, né, do pecador. O pecador, ele era reconciliado com Deus. O pecador, ele era redimido, né, era efetuado ali a redenção do pecador. O pecador era visto como se ele não tivesse culpa. Aponta-se para Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, nos deixando livre de toda condenação e de todo juízo divino. Observa-se que no altar nós recebemos a salvação, agora na pia nós recebemos a purificação. Mas você diria, a salvação ela já não traz consigo a purificação automática? Não. A salvação é o ato de Deus nos declarar justos diante dele. Mas ainda estamos no processo. Somos santos em processo. Estamos no processo da santificação. E essa lavagem é necessária. Imagina, por exemplo, alguém que aceitou a Jesus e ele automaticamente ele parou de fumar, ele foi perdoado dos seus pecados. Ao aceitar Jesus, ele já foi perdoado dos pecados do vício, mas a nicotina ainda está nele. A nicotina ainda está ali, né? A impureza ainda está naquela pessoa. Se ela adquiriu um câncer em virtude do tabaco, o câncer ainda vai estar naquela pessoa. Ela aceitou a Jesus, ela foi salva, né? Ela foi perdoada, mas a impureza ainda está ali. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. E aí começa a lavagem da regeneração. A regeneração da alma, que não tem nada a ver com o que eu disse aqui nessa ilustração, para que você entenda sobre a questão da nicotina. O indivíduo ele ainda vai estar com a nicotina por muito tempo, mas a sua alma já vai estar purificada. É apenas para que você entenda que a salvação, né, ela é o começo de um grande processo, né, que vai se desdobrar na vida cristã, né? A regeneração, a santificação, até que o homem seja a pessoa perfeita. Isso só ocorrerá quando chegarmos no céu, quando tivermos a estatura de Cristo, a medida, né, perfeita. Então nós estamos no processo, né, de purificação nessa pia, né, de bronze, o lugar da regeneração. Nós já passamos, né, pelo altar do juízo de Deus, onde Deus, através da sua justiça, ele nos purificou, ele nos perdoou. Agora estamos num processo constante, né, de purificação. No nosso terceiro ponto, 2 aspectos do rito da lavagem dos sacerdotes. Primeiro item aí, a lavagem completa. Como observamos, na pia de bronze, o sacerdote lavava apenas as mãos e os pés para adentrar no lugar santo. Lavagem esta que removia o sangue que ele tinha nas mãos ao oferecer, né, o sacrifício no altar do holocausto, as cinzas, né, que vinha em sua direção, e também a poeira dos seus pés, né, que estava ali em um lugar empoeirado, é claro, em pleno deserto. Essa lavagem, né, parcial do sacerdote, ela indicava ou ela apontava para uma lavagem completa que seria feita em nós por meio do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus nos redimiu, ele nos lavou completamente, né?
a Bíblia vai dizer que não foi com ouro e nem com prata que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Nós fomos lavados completamente. Essa lavagem espiritual, ela não é somente completa, mas ela precisa também ser uma lavagem progressiva e uma lavagem constante. Nós vamos encontrar lá no livro do Apocalipse o apóstolo João dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado os que lavam, não é os que lavaram em algum tempo. Bem-aventurados os que lavaram e que continuam lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não há um tempo em que possamos parar de estar no lugar da purificação. Não existe esse momento em que possamos dizer: agora eu já estou limpo, porque a nossa vida ela vai sendo maculada ao longo do tempo da nossa existência aqui. Palavras, pensamentos, obras, a imundície da carne e do espírito, que toma conta de nós e que nós precisamos ser limpos diariamente pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, ser lavado constantemente para que, ao soar a trombeta, possamos estar purificados. Nosso último item aqui, recapitulando as verdades importantes. Primeiro, a verdade sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livrou da pena do pecado. Eu gosto de entender isso, que a salvação ela foi efetuada em nós em 3 momentos distintos: no passado, no presente e no futuro. No passado, nós fomos salvos da culpa e da pena do pecado. Estávamos culpados pelo pecado trazido pelos nossos pais, Adão e Eva. A natureza pecaminosa que se enraizou em nós. E nós ficamos condenados à separação eterna de Deus. A nossa pena era um inferno, inevitavelmente. A nossa culpa era por ter transgredido a vontade soberana de Deus. Mas Deus em Cristo nos reconciliou e tirou de nós a culpa e a pena do pecado. Agora nós estamos salvos, ou estamos sendo salvos do hábito de pecado. Estamos salvos do hábito do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos salvos do hábito do pecado e do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, como diz o apóstolo Paulo. E ele vai dizer ainda: não reine em nós mais, em nosso corpo mortal, o pecado. Não reine mais. Nós não somos obrigados mais a deixar o pecado reinar em nós, porque na cruz do Calvário nós fomos limpos, e pela palavra que Ele colocou ao nosso dispor, nós somos limpos diariamente das impurezas e das imperfeições. Portanto, nós somos salvos do hábito do pecado. Nós não pecamos mais por hábito, como é o pecador que não converteu ainda. O pecador que não se converteu ainda, ele peca por prazer. Ele tem desejo do pecado. Ele tem vontade do pecado. Ele tem anseio pelo pecado. Aqueles que já aceitaram a Jesus, eles não anseiam mais o pecado. Ao contrário, eles se entristecem ao se ver numa situação pecaminosa. Eles choram por se ver em uma situação embaraçosa pelo pecado. E o último estágio da nossa redenção é o estágio futuro, onde nós seremos salvos do corpo do pecado e da presença do pecado. O escritor, João, o apóstolo João, ele vai dizer que no céu não entra nada que contamine a cidade. Portanto, nós viveremos livre da presença do pecado para todo sempre. E o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá
de imortalidade e cumprir-se-á aquilo que diz: tragada foi a morte na vitória. Portanto, na pia de bronze, né? O sacrifício de Jesus nessa pia de bronze, ela traz para nós a nossa redenção, a nossa lavagem completa, a nossa regeneração. Porque eu digo a pia de bronze já apontando para a pessoa de Jesus? Exatamente porque a pia de bronze no tabernáculo do deserto apontava exatamente para a nossa purificação em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixe Jesus te limpar constantemente. Amigo que de repente não aceitou a Jesus ainda, está vendo esse vídeo, deixe Jesus entrar no seu coração e limpar você. Deus quer purificar você, purificar a sua mente, purificar o seu coração, para que assim nós possamos servi-lo, possamos efetuar o serviço do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.